Olá, gente. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live de oração, como fazemos todas as segundas-feiras. Estamos iniciando mais esse momento onde estaremos compartilhando a palavra de Deus e a partir da meia-noite até 1h da manhã eu estarei orando por todos vocês que estão passando por aqui, deixando o seu recado, fazendo o seu pedido de oração. Estaremos fazendo a oração da madrugada, da meia-noite até 1h da manhã. E então, às 23h59, nós vamos nos desconectar. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra a ele, a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te aqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que alimentem e te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Muito bem, eu gostaria de compartilhar com vocês de forma breve a respeito desse texto bíblico e a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de nós vivermos a nossa vida na dependência de Deus. Mesmo não tendo todas as respostas, mesmo não entendendo tudo, mas nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Elias, então, falou para o rei que haveria um tempo onde não choveria, haveria uma grande seca. Isto fala de crise, isso fala de dificuldades, e sem chuva não há alimento, e sem alimento o povo então perece de fome. Mas Deus fala para Elias: Elias, vai até o lugar que eu estou te mandando, junto ao ribeiro de Querite, e ali você se esconde. Amados, e esta é a parte muito difícil na nossa vida, de repente termos que obedecer a Deus diante daquilo que nós não compreendemos. Se Deus é tão poderoso, se Deus é tão grande, e se Deus estava com Elias, por que mandar Elias se esconder? Deus poderia agir de tantas e tantas formas. Deus poderia fazer tantos e tantos milagres, mas Deus manda ele se esconder diante ali do riacho, próximo ao Jordão, em Querite, e manda ele ali se esconder. E Deus fala: e eu vou mandar então que os corvos te alimentem, e você vai beber da água que está ali, naquele ribeiro, naquele riacho. Amados, há muitas coisas que talvez você não entenda agora. Muitos de nós queremos estar em lugares de destaques. Nós queremos estar em lugares estratégicos.
Muitas vezes nós queremos ser vistos, queremos estar rodeados de amigos, queremos ter a oportunidade de que todos vejam a nossa prosperidade, o nosso crescimento. E Deus fala com o profeta para ele ficar escondido. Deus fala para ele ficar ali, longe de todos, porque ele, Deus, queria revelar a Elias o quanto ele, Deus, era poderoso para sustentá-lo. E interessante que o riacho era algo natural. O riacho já estava ali e já tinha água. E Deus o leva para algo que não era sobrenatural. E os corvos também são animais naturais. Nada de sobrenatural. E os animais, os corvos, animais imundos, que não eram domesticados, mas Deus iria usar algo natural para fazer algo sobrenatural. E o que era sobrenatural? Eram os corvos ir pegar pão e carne para alimentar o profeta que estava ali naquele lugar solitário. Deus iria dar ordem aos animais, às aves, aos corvos, para que pudessem levar para ele o alimento. E eu gostaria de dizer para você, o quanto você é amado por Deus, e Deus tem propósito na sua vida, e Ele usa quem Ele quer para fazer coisas sobrenaturais. Deus usou corvos para alimentar o homem de Deus. Deus pode usar até mesmo os inimigos. Um dia, alguém reuniu a família e num momento muito difícil, e ele reuniu a família e não tinha pão para comer pela manhã, no café, com a sua família, com seus filhos. E ele então orava a Deus: Deus, eu peço que o Senhor envie alimento para nós. E um vizinho, vendo aquele homem orar de janelas abertas, ele foi correndo e trouxe pães e jogou pela janela enquanto aquele homem orava. E então aquele homem agradece a Deus: Deus, obrigado, porque o Senhor me enviou o pão que eu tanto precisava, o Senhor enviou o alimento que a minha família precisava. E o vizinho então interrompeu a oração e disse: não foi Deus que fez isso, fui eu quem fiz isso. E aquele homem então disse: eu clamei a Deus, e não disse para Deus a forma que ele faria isso. E ele usou a sua vida para responder à minha oração, para me trazer o alimento que nós tanto precisávamos. E Deus deu ordem às aves para trazer alimento para o servo de Deus, pão e carne, 2 vezes por dia, 2 refeições para o homem de Deus. E o riacho estava ali. O que eu quero dizer para você? Como é bom nós estarmos na dependência de Deus. Eu falei sobre o Cris e tantos outros que estão por aí hoje dependendo de médicos, de repente estando isolados num quarto de hospital ou em outros lugares, e Deus usando pessoas naturais para fazer uma obra sobrenatural. Essa semana eu atendi um casal que veio da Bahia, e o chefe da família, o Celso, ele teve Covid e por consequência do Covid teve a sua perna amputada. E eu conversando com o casal e perguntando como vocês sobrevivem. E ele disse: eu estou dependendo de Deus. Mas como assim?
você não tem mais trabalho? Ele disse, não, eu era um prestador de serviços na área de segurança. Eu falei à esposa, Patrícia, e você? Eu sou pedagoga, mas eu vim para Londrina e estou sem trabalho. E eu entendi porque Deus não me deixou trabalhar, porque era necessário que eu tivesse esse tempo para cuidar do meu esposo. E eu perguntei, mas como vocês sobrevivem? E eles disseram, Deus tem cuidado de nós, não tem nos faltado nada. Muitas pessoas nos ajudam. E esses são os anjos de Deus, manifestando o amor de Deus por nossa vida. E Deus usou também sua vida, se referindo a mim, como anjo que Deus enviou para me pegar no aeroporto, para nos levar até um hotel e dar-nos um lugar tranquilo e seguro. E Deus tem cuidado de nós. E assim que Deus faz, eu não sei a tua história. Talvez pessoas perderam o emprego, mas estão sendo cuidadas por Deus. E às vezes isso mexe com o nosso orgulho, muitas vezes é isso. Né? A gente ter que depender dos outros, e a gente não aceita isso. O nosso orgulho, a forma como fomos criados, nós queremos ser independentes. E Deus está falando conosco. Eu quero cuidar de vocês. E aceite o meu abraço através do abraço de tanta gente. Ouçam a minha voz, eu quero falar com vocês e manifestar o meu amor através da vida e dos lábios de tantas pessoas. E estava ali Elias, bebendo água do riacho, recebendo pão e carne que os corvos traziam para ele todos os dias, até que o riacho secou. Como Deus Todo-Poderoso não interferiu nisso? Se ele foi capaz de falar às aves para trazer pão e carne, Deus fez um milagre desse. Deus não poderia manter o riacho com águas frescas, contínuas para ele? O riacho secou. Isso queria dizer que Deus tinha um novo tempo agora para o profeta. Era tempo dele sair dali. Muitas vezes o riacho ele seca na nossa vida. É a nossa fonte de renda. Às vezes, né, como eu me lembro de um amigo meu, que ele vendeu a casa que ele tinha, ou melhor, ele abriu uma empresa com os recursos que tinha e através daquela empresa ele montou a sua casa. E depois um dia roubaram a sua casa, levaram tudo que tinha. Mas ele confiou em Deus. E ele então decidiu vender a casa e aplicar o dinheiro em outra empresa. E ele entendeu que Deus tinha algo novo para a vida dele. E aquele algo novo foi muito mais abundante na vida dele no sentido de recursos financeiros. E muitas vezes seca alguma coisa na nossa vida. Algumas portas se fecham e nós ficamos irados, revoltados com Deus por não entender o propósito de Deus. Nós não entendemos como Paulo e Silas foram parar lá numa cadeia. Homens de Deus, presos. Mas lá naquela cadeia, eles puderam ser instrumento de Deus para a conversão daquele carcereiro e de toda a sua família. Nós temos que confiar em Deus o tempo todo. Muitas vezes não temos as respostas que queremos, mas vamos confiar em Deus. Nós não temos as respostas para esse momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes estamos escondidos dentro da nossa casa, estamos isolados na nossa cidade, mas Deus tem nos alimentado e esse tempo
vai passar. O riacho secou. E Deus diz: Elias, agora você vai para outro lugar. E ele vai até a casa onde tinha uma viúva, que estava vivendo uma crise. O alimento estava acabando. E então Elias, na direção de Deus, pede para ela fazer um bolo para ele e depois um bolo também para ela e seu filho. E então ela obedece o profeta. E o profeta estava sendo abençoado por aquela mulher, mas Deus estava abençoando a mulher que estava alimentando o profeta. Deus que estava cuidando de Elias ali diante daquele lugar onde ele estava escondido, mas Deus também estava olhando para a viúva. E Deus então promove esse encontro de bênçãos. Olha que maravilha. O encontro de fé, a fé que fez com que Deus abrisse os céus e fizesse um milagre na vida daquela viúva, pois ele fez com que a farinha não acabasse e o azeite não acabasse, e Deus então deu a provisão para aquela viúva, que parecia o fim, mas era apenas o começo de algo maior na vida dela. E o profeta saiu do lugar porque o riacho secou, para ser um instrumento de milagres na vida daquela viúva. Não procure entender tudo, confie em Deus. Não perca a esperança, não perca o ânimo, não murmure, não reclame, louve a Deus por cada instrumento que Deus usa para abençoar a sua vida. Aceite o milagre de Deus, aceite o favor de Deus. Eu creio que aquele tempo onde o profeta estava escondido, como pode um homem de Deus ter que ficar neste momento? Amados, nós olhamos a mulher quando está grávida, ninguém vê a criança ali no ventre. E a mãe carrega aquela criança pelos seus 9 meses. Ninguém está vendo, mas aquela mulher que está grávida, ela sente aquela criança dentro dela. Ela sente aquela criança se mover dentro dela, dar os seus chutes, enfim, se virar dentro dela. Muita gente não vê, mas aquela mulher que tem o bebê dentro dela, ela sente. Muita gente pode não entender aquilo que se move dentro de você e que você sente. Que você possa sentir o milagre de Deus sendo gerado na sua vida. Ainda não é possível as pessoas verem, mas a cada dia ele está sendo gerado. Está se movendo dentro de você. E muitas vezes isso te incomoda. Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. Creia nisso. Tenha paciência. Espere o tempo de Deus na sua vida. E a criança que está no ventre daquela mulher, no tempo certo, ela vem à vida, né? Ela sai para fora e então as pessoas veem aquele milagre, aquela bênção. Não espere que todos entendam. O homem de Deus, o grande Elias, o grande profeta, estava escondido. Ninguém o via. Há um tempo para todas as coisas. Eu creio que logo o milagre de Deus acontecerá na sua vida e as pessoas então vão entender o que é que só você via, ou que talvez nem você via, mas Deus estava gerando. Deus está gerando algo glorioso na nossa vida, em você, na sua família, na sua igreja, na nossa nação brasileira, neste mundo. Vamos deixar Deus fazer o milagre. E é o tempo de nós, igreja do Senhor Jesus, mostrarmos que nós acreditamos
e estamos vendo um milagre de Deus já se movendo dentro de nós. Deus usa quem quer, do jeito que quer, no momento que quiser. Deus é poderoso para fazer milagres. Deixe Deus usar a sua vida. Mesmo no momento de crise, o riacho secou, as portas se fecharam, mas talvez é o momento que Deus quer te levar você a algo novo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Grande Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e de misericórdia, eu te louvo por cada pessoa que está nos acompanhando neste momento ao vivo e aqueles que acompanharão amanhã, quem sabe algumas horas, daqui a poucas horas, estarão ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa realizar um grande milagre nessas vidas. Deus amado, manifesta o teu poder, a tua graça, curando aqueles que estão doentes, libertando aqueles que estão oprimidos. Meu Deus, levando os teus filhos, que quem sabe estão escondidos, vivendo um tempo de privação, que possam experimentar um novo tempo de milagres, do sobrenatural. O Senhor pode usar aquilo que é natural para fazer coisas sobrenaturais. Eu creio nisso. Obrigado, meu Deus. Alcance cada pessoa, dando conforto, consolo, dando a tua alegria, renovando a fé. É a minha oração, em nome de Jesus. Obrigado a todos por ter nos acompanhado durante esse tempo. Daqui a pouco, nós estaremos em oração, a partir da meia-noite até 1h da manhã. Obrigado pelo carinho de vocês. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Deus abençoe você e a sua família.